Convidou a mulher e os filhos para os cavalinhos, arrumou-os, distraiu-se um pouco vendo-os rodar. Em seguida encaminhou-os às barracas de jogo. Coçou-se, puxou o lenço, desatou-o, contou o dinheiro com a tentação de arriscá-lo no bozó. Bozó é um tipo de jogo de dados. Se fosse feliz, poderia comprar a cama de couro cru, o sonho de Sinhá Vitória. Foi beber cachaça numa tolda, voltou, pôs-se a rondar indeciso, pedindo com os olhos a opinião da mulher. Sinhá Vitória fez um gesto de reprovação e Fabiano retirou-se, lembrando-se do jogo que tivera em casa de seu Inácio com o soldado amarelo. Fora roubado, com certeza fora roubado. Avizinhou-se da tolda e bebeu mais cachaça. Pouco a pouco ficou sem vergonha. Festa é festa. Bebeu ainda uma vez e impertigou-se, olhou as pessoas desafiando-as. Estava resolvido a fazer uma asneira. Se topasse o soldado amarelo, esbodegava-se com ele. Andou entre as barracas, emproado, atirando coices no chão, insensível às esfoladuras dos pés. Queria era desgraçar-se, dar um pano de amostra àquele safado. Não ligava importância à mulher e aos filhos que o seguiam. Apareça um homem! Berrou. No barulho que enchia a praça, ninguém notou a provocação. E Fabiano foi esconder-se por detrás das barracas, para lá dos tabuleiros de doces. Estava disposto a esbagaçar-se, ou seja, a reduzir-se a bagaço. Mas havia nele um resto de prudência. Ali podia irritar-se, dirigir ameaças e desaforos a inimigos invisíveis. Impelido por forças opostas, expunha-se e acautelava-se. Sabia que aquela explosão era perigosa, temia que o soldado amarelo surgisse de repente, viesse plantar-lhe no pé a reiúna. Reiúna é uma antiga espingarda, né? De cano curto. O soldado amarelo, falto de substância, ganhava fumaça na companhia dos parceiros. Era bom evitá-lo. Mas a lembrança dele tornava-se às vezes horrível, e Fabiano estava tirando uma desforra. Uma situação estimulada pela cachaça fortalecia-se. É uma situação muitíssimo triste, né? E muitíssimo real, você tirar a desforra em um momento de extrema fraqueza, né? É justamente porque você foi fraco, ou seja, se refugiou na bebida, é que agora você está aí arrotando valentia, né? Da onde que vem a sua valentia? Tua valentia vem da cachaça, tua valentia vem da sua fraqueza. Então a situação toda é ridícula, né? Cadê o valente? Quem é que tem coragem de dizer que eu sou feio? Apareça um homem! Lançava o desafio numa fala atrapalhada, com o vago receio de ser ouvido. Ninguém apareceu. E Fabiano roncou alto, gritou que eram todos uns frouxos, uns capados, sim, senhor. Depois de muitos berros, supôs que havia ali perto homens escondidos, com medo dele, insultou-os. Quase um Dom Quixote aqui, né? Insultou-os. Cambada de... Parou, agoniado, suando frio, a boca cheia de água, sem atinar com a palavra. Cambada de quê? Tinha um nome debaixo da língua, e a língua engrossava, perra. Fabiano cuspia, fixava na mulher e nos filhos uns olhos vidrados. Recuou alguns passos, entrou a engulhar, ou seja, a ter ânsias de vômito. Em seguida aproximou-se novamente das luzes, capengando, foi sentar-se na calçada de uma loja. Estava desanimado, bambo, o entusiasmo arrefecera. Cambada de quê?
Repetia a pergunta sem saber o que procurava. Olhou de perto a cara da mulher, não conseguiu distinguir-lhe os traços. Sinha Vitória perceberia a atrapalhação dele? Havia ali outros matutos conversando e Fabiano enjoou-os. Se não estivesse tão ansiado, arrotando, suando, brigaria com eles. A interrogação que lhe aperreava o espírito confuso juntou-se à ideia de que aquelas pessoas não tinham o direito de sentar-se na calçada. Queria que o deixassem com a mulher e os filhos e a cachorrinha. Cambada de quê? Soltou um grito áspero, bateu palmas. Cambada de cachorros. Descoberta a expressão teimosa, alegrou-se. Cambada de cachorros. Bom, eu não sei se eu comentei da primeira vez que a gente começou a gravar esses vídeos, né? Ou a da primeira parte, afinal de contas faz 3 anos. Mas a linguagem aqui vai ser um ponto muito importante. Você vai ver que é porque falta a Fabiano o domínio da linguagem que ele se deixa ser enganado, porque ele não consegue falar, ele não consegue se expressar. Porque falta a Fabiano e também aos meninos o domínio da linguagem, é que ele não vai conseguir entender muitas coisas. Afinal, a linguagem ela nos ajuda a organizar o mundo, né? Por isso que quando ele não soube nem como ofender esses, digamos assim, esses oponentes imaginários, né? Por isso que isso pesa tanto em Fabiano, né? Ele pressente que ele não consegue nem xingar, né? Quanto mais convencer uma pessoa de qualquer coisa. Evidentemente, os matutos, como ele, não passavam de cachorros. Procurou com as mãos a mulher e os filhos, certificou-se de que eles estavam acomodados. Uma contração violenta no pescoço entortou-lhe o rosto, a boca encheu-se novamente de saliva. Pôs-se a cuspir. Serenou, respirou com força, passou os dedos por um fio de baba que lhe pendia do beiço. Era tonto, com uma zoada infeliz nos ouvidos. Ia jurar que mostrara valentia e correra perigo. Achava ao mesmo tempo que havia cometido uma falta. Agora estava pesado e com sono. Enquanto andava fazendo espalhafato, a cabeça cheia de aguardente, desprezara as esfoladuras dos pés, mas esfriava e as botinas de jaqueta magoavam-no demais. Desculpe, de vaqueta. De vaqueta magoavam-lhe em demasia. Arrancou-as, tirou as meias, libertou-se do colarinho, da gravata e do paletó, enrolou tudo, fez um travesseiro, estirou-se no cimento, puxou para os olhos o chapéu de baeta e adormeceu com o estômago embrulhado. Bom, ler esse tipo de coisa, nós que pedimos, né? É a mesma coisa que ler José Lins do Rego, O Fogo Morto, né? Então você imagina as crianças e a pobre da Sinha Vitória olhando este marido e pai ali, né? Sinha Vitória achava-se em dificuldade. Torcia-se para satisfazer uma precisão e não sabia como se desembaraçar. Podia esconder-se no fundo do quadro, por detrás das barracas, para lá dos tamboretes das doceiras. Ergueu-se meio decidida, tornou-se a acocorar-se. Abandonar os meninos, o marido naquele estado? Apertou-se e observou os 4 cantos com desespero, que a precisão era grande. Escapuliu-se disfarçadamente, chegou à esquina da loja onde havia um magote de mulheres agachadas. E olhando as frontarias das casas e das lanternas de papel, molhou o chão e os pés
das outras matutas. Arrastou-se para junto da família, ou seja, ela precisava fazer xixi, né? Arrastou-se para junto da família, tirou do bolso o cachimbo de barro, atochou-o, acendeu, largou algumas baforadas longas de satisfação. Livre da necessidade, viu com interesse o formigueiro que circulava na praça, a mesa do leilão, as listas luminosas dos foguetes. Realmente a vida não era má. Pensou com um arrepio na seca, na viagem medonha que fizera em caminhos abrasados, vendo ossos e garranchos. Garrancho é o galho da árvore, né, quando ele está seco. Afastou a lembrança ruim, atentou naquelas belezas. O burburinho da multidão era doce, o realejo fanhoso dos cavalinhos não descansava. Para a vida ser boa, só faltava assim a Vitória uma cama igual à do seu Tomás da Bolandeira. Suspirou pensando na cama de varas em que dormia. Ficou ali de cócoras, cachimbando, os olhos e os ouvidos muito abertos para não perder a festa. Parece, né, que Sinhá é a única que realmente consegue aproveitar ali a festa. Os meninos trocavam impressões cochichando, aflitos com o desaparecimento da cachorra. Puxaram a manga da mãe, que fim teria levado Baleia. Sinhá Vitória levantou o braço num gesto mole e indicou vagamente 2 pontos cardeais com o canudo do cachimbo. Os pequenos insistiram. Onde estaria a cachorrinha? Indiferentes à igreja, às lanternas de papel, aos bazares, às mesas de jogo e aos foguetes, só se importavam com as pernas dos transeuntes. Coitadinha andava por aí perdida, aguentando pontapés. De repente, Baleia apareceu. Trepou na calçada, mergulhou entre as saias das mulheres, passou por cima de Fabiano e chegou-se aos amigos, manifestando com a língua e com o rabo um vivo contentamento. O menino mais velho agarrou-a. Estava segura. Tentaram explicar-lhe que tinham tido susto enorme por causa dela, mas Baleia não ligou importância à explicação. Achava é que perdiam tempo num lugar esquisito, cheio de odores desconhecidos. Quis latir, expressar oposição a tudo aquilo, mas percebeu que não convenceria ninguém e encolheu-se, baixou a cauda, resignou-se ao capricho dos seus donos. A opinião dos meninos assemelhava-se à dela. Agora olhavam as lojas, as toldas, a mesa do leilão, conferenciavam pasmados, tinham percebido que havia muitas pessoas no mundo, ocupavam-se em descobrir uma enorme quantidade de objetos. Comunicavam baixinho um ao outro as surpresas que os enchiam. Impossível imaginar tantas maravilhas juntos. O menino mais novo teve uma dúvida e apresentou-a timidamente ao irmão. Seria que aquilo tinha sido feito por gente? O menino mais velho hesitou, espiou as lojas, as toldas iluminadas, as moças bem vestidas, encolheu os ombros. Talvez aquilo tivesse sido feito por gente. Nova dificuldade chegou-lhe ao espírito. Soprou-a no ouvido do irmão. Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. Aquele ponto que eu comentei com você, né? O menino mais novo interrogou-o com os olhos. Sim, com certeza, as preciosidades que se exibiam nos altares da igreja e nas prateleiras das lojas tinham nomes. Puseram-se a discutir a questão intricada. Como podiam os homens guardar tantas palavras? Era impossível. Ninguém conservaria tão grande soma de conhecimentos. Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas. Uma das afirmações mais interessantes em relação à linguagem. Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas, né? O nome, ele dá uma materialidade extra à realidade. Não porque, como se quer as filosofias
algumas das filosofias modernas, não porque a linguagem estabeleça a realidade, né? Mas a linguagem, ela, digamos assim, ajuda-nos a organizar a realidade. Então, por isso que a afirmação é muito boa, né? Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas. Existiam sim as coisas, mas ficavam distantes e misteriosas. Não tinham se não tinham sido feitas por gente, e os indivíduos que mexiam nelas cometiam imprudência. Vistas de longe eram bonitas, admirados e medrosos falavam baixo para não desencadear as forças estranhas que elas porventura encerrassem. Baleia cochilava, de quando em quando balançava a cabeça e franzia o focinho. A cidade se enchera de suores que a desconcertavam. Sinha Vitória enxergava através das barracas a cama de seu Tomás da Bolandeira, uma cama de verdade. Fabiano roncava de papo para cima, as abas do chapéu cobrindo-lhe os olhos. O quengo sobre as botinas, ou seja, a cabeça, né? Pode ser também quenga. O quengo pode ser um jeito de falar quenga, que é uma vasilha, né? Redonda. O quengo sobre as botinas de vaqueta. Sonhava agoniado e Baleia percebia nele um cheiro que o tornava irreconhecível. Fabiano se agitava soprando. Muitos soldados amarelos tinham aparecido. Pisavam-lhe os pés com enormes reiunas e ameaçavam-no com facões terríveis.